Eu acho que o Guilherme jogou com você lá, né? O Gui jogou, eu já tava lá, aí o Gui chega lá, ele é artilheiro da Série B pelo Sport, ele era do Grêmio, acaba sendo vendido e chega lá na minha equipe. Jogaram junto? Jogamos junto durante 2 anos, 1 ano e meio, e a gente, como era uma cidade pequena também, a gente acaba virando irmão ali, parceiro. Ele é de Campinas também agora, né? Ele mora em Campinas e a nossa amizade começou lá e, pô, né? Coincidência não, mas nós somos de Campinas, então a gente acabou criando um laço e a gente acabou concentrando junto porque ele vai para a posição de um outro jogador que tinha saído que era meu amigo, concentrava comigo. Então o Gui chega, a gente começa a concentrar junto e, cara, e se bate as ideias, pensamento. O Gui também é um cara de Deus, maravilhoso. E a gente começa a estar junto, as nossas famílias também começam a estar junto, e ali começa a nossa amizade ali, e até hoje ele é de Campinas, e quando ele tá pra cá, a gente tá junto, e essa amizade aí E tem caminhado. facilita, né, quando você tem pessoas da mesma cultura, né? Um lugar diferente assim, né? Principalmente num lugar desse, né, onde a gente não tem igreja, onde a gente não tem, né, a gente não tem aonde se alimentar da palavra, onde você ir, Vocês porque faziam células lá? Ó? então, a gente não começou a fazer células, mas a gente tinha o auxílio dos nossos pastores, né, que são de Portugal. Então a gente tinha esse auxílio à distância e ver pregações online, esse canal virtual. Mas assim, não é a mesma coisa do que você estar na igreja, do que você ir congregar. Então assim, isso fez bastante falta pra gente. Então a gente procurava se alimentar de uma outra maneira, né, de um outro jeito, mas fez muita falta pra gente sim. Poderia ouvir as músicas daqui, os louvores? Sim, sim, não em público assim, não que fosse reclamar porque eles também não entendem muito o que falam, entendeu? Mas assim, lá na Arábia Saudita mesmo, eles têm a cultura de não escutar muita música, a não ser que seja de oração deles, entendeu? Então assim, a gente não tinha o hábito de colocar músicas em público. Então, às vezes, a gente escutava a música no carro ou em casa, mas assim, publicamente, não tinha o hábito de colocar música alta, assim, nem em vestiário, nem pós-vitória, não tinha esse hábito lá. E o reconhecimento? Você, pô, tem um título lá. Você é um estrangeiro que foi para lá, foi muito bem sucedido, tem um título. Esse reconhecimento fora do Brasil, eu já ouvi muitos daí. Ele é muito maior do que aqui, né? Sim, sim. É, infelizmente, para quem conquista as coisas aqui no Brasil, né? Porque a gente vê que o pessoal lá fora acaba dando um pouco mais de valor. Então, eu participei do único título, né, que o clube tem na história, né? Então, o clube chegou em 3 finais, eu pude participar das 3. A gente perde duas e ganha uma. E Mas, contra clubes maiores também, né? assim, Muito maiores. a primeira final a gente perde pro Ittihad, que é o clube onde está o Benzema hoje. E a outra final a gente perde pro Al Hilal, onde estava o Neymar, que só tem estrela. Então, assim, e contra o Hilal a gente perde nos pênaltis, cara. Então, assim, essa me marcou muito porque a gente teve muito perto. A gente abre 2-0 no jogo e aí eles fazem 2-1, o árbitro expulsa um jogador nosso e a gente consegue segurar o segundo tempo inteiro com um a menos. E aí a gente vai para os pênaltis e eu falei, cara, pô, a gente pode fazer um feito muito histórico. Porque era a Supercopa, né? Então a gente ganhou a Copa do Rei e a gente jogou contra o Hilal, que foi campeão do Campeonato Saudita. Então era uma oportunidade grande, assim, de fazer mais uma vez história. Mas assim, aconteceu, a gente acaba perdendo nos pênaltis, mas é muito gratificante. Eu já saí depois da Arábia, eu passo por Emirados, volto para Portugal, vou para o Bahrein, eu vou para o Kuwait, desculpa, mas assim, ainda o carinho é muito grande, eu ainda recebo mensagem de torcedor de lá, ainda falo com o pessoal do clube de lá, já voltei para lá depois que eu saí, fui muito bem recebido, então assim, é um carinho muito grande que eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou voltar para lá e o pessoal vai lembrar, vai me receber com muito carinho e isso é muito gratificante a gente deixar algum legado, né? Então, eu creio que
Ali eu deixei o meu nome, a minha história, o meu legado, mas não só por títulos, né? Eu acho que o legado a gente não fala só em conquistas, mas do que você marcou como pessoa, né? Então eu acredito que eu deixei o meu nome como Igor, como pessoa mesmo. Uma pessoa profissional, um amigo, um companheiro, um líder. Então eu acho que essas características também vão ser lembradas. E você, Arábia Saudita, depois Emirados, né? Isso. Aí no Emirados depois foi para Portugal de novo. Aí depois eu volto para Portugal, isso. E o futebol jogado em Portugal, nessa sua segunda passagem, ele evoluiu ou não? Olha, ficou um futebol mais rápido, mas eu acho que com menos técnica. É um futebol que aumentou a velocidade, como eu acho que em todo lugar. A técnica saiu para entrar a força, a Tá muito mais velocidade, pegado, né? está muito mais pegada. Hoje se corre mais, hoje tem mais contato, hoje o campo é trabalhado em menor distância, né? Antigamente, pô, o time ficava espalhado. Hoje todo mundo trabalha compactado. Então, os treinadores estão optando jogadores mais fortes fisicamente, que aguentam correr mais do que jogador técnico. Então, o futebol está passando por todo esse processo. E Portugal não é diferente. E financeiramente também, falando em termos financeiros, porque a gente sabe, né? A gente não pode enganar. Quanto maior o dinheiro, você vai atrair jogadores de mais qualidade. Isso não tem como. Você vê a Premier League. Tem jogadores, todos os clubes têm jogador de seleção. Por quê? É uma liga forte, mas é porque se paga bem também, entendeu? A Arábia Saudita se tornou essa visão que eles têm da Copa do Mundo, mas eles trouxeram os jogadores pela parte financeira. E depois todo o projeto que envolve. Mas assim, a parte financeira foi o que levou 90% dos jogadores. Então, em Portugal aconteceu o inverso. Antigamente se pagava muito melhor, então tinha jogadores de muito mais qualidade, e agora caiu um pouco. Então é um futebol ainda muito, muito disputado, porque assim, é Europa, né? Então, mas é um futebol que a qualidade diminuiu um pouco de diferente quando eu cheguei lá em 2010 até 2015 e quando eu volto agora há 2 anos atrás. Então eu senti essa diferença sim. Eu tenho a minha opinião de um cara que nunca deu um chute, que nunca jogou em lugar nenhum, sobre um pouco da evolução do futebol, do que eu assisto, do que eu converso com Sim, vocês. Eu acredito, você pode me corrigir se eu estiver enganado, falando groselhas aqui. É, hoje é muito, como você acabou de falar, é muito mais físico do que técnico. Antigamente, na década de 90, 80, o cara com muito talento, sem se dedicar tanto assim, que não fosse um atleta, fosse um jogador de futebol. aham, Para mim são coisas distintas. sim, Um jogador tem um atleta. O exato. cara que fosse um jogador de futebol com muito talento, nadava de braçada, porque o futebol era um pouco mais, era menos pegado do que hoje. Hoje, Perfeito. para mim, é muito mais força do que técnica. Então, esse cara que tem muito talento, se ele não se dedicar, se ele não entender que ele tem que treinar, que ele tem que estar bem fisicamente, ele não joga. O que você acha? Perfeitamente. Você não jogou, mas falou. É isso aí. Eu concordo com você 100% e é a minha visão isso daí. O futebol mudou muito e foi o que a gente falou agora. Ele saiu a técnica e entrou a intensidade. Então, hoje em dia, os treinadores preferem, ainda são raros os casos. O treinador prefere o jogador que corre do que o jogador que só tem a técnica. Então, isso mudou e a gente percebe. Então, hoje, o jogador que é técnico, se ele não for um atleta profissional, ele não consegue mais jogar. Porque ele vai ter que se cuidar, ele vai ter que fazer. O trabalho extra hoje virou comum, virou normal. Quem faz o trabalho extra não está fazendo mais que obrigação. Se você não estiver fazendo, você já está errado. Já fica para Já trás. fica para trás. E antigamente o extra era o extraordinário. Hoje já virou o básico. Então, assim, mudou muito o futebol. E esse jogador técnico, esse camisa 10 que a gente está perdendo, infelizmente ele está ficando para trás. Porque quem é bom, quem é técnico, sabe que é bom. E antigamente ele sabia da qualidade técnica dele, então ele deixava a parte física de lado, porque ele sabia que a parte técnica dele ia levar ele para os lugares. Mas hoje a gente vê grandes jogadores que há 3, 4, 5 anos atrás, tecnicamente, que se sobressaíam, hoje já vem perdendo espaço. A gente vê aí no campeonato da Série A alguns jogadores que
tecnicamente são muito bons, mas não tão bem fisicamente, começam a migrar para uma série B, para uma série C, aonde o nível técnico ainda é mais baixo, então eles conseguem jogar no ritmo dele. E às vezes as pessoas falam, pô, mas como que esse cara não tá jogando, né? Porque hoje inventaram um tal de um negocinho lá que chama GPS, GPS é. e ninguém dá migué mais. Não, acabou. Hoje não tem mais como esconder. Você falar que você tá cansado, isso hoje em dia, você coloca o negocinho, a hora que acaba o treino, você coloca lá na maletinha, ele carrega os dados, depois de 30 minutos você recebe. É Quanto você rápido? correr. É rapidinho. Então, hoje aparece quanto você correu, e não só, né? Porque antigamente mostrava, ó, o Igor correu no treino 7 quilômetros. Ah, então tá bom. Hoje mostra, tá, o Igor correu 7. Mas qual a intensidade que ele correu os 7 quilômetros? Você pode ficar correndo em volta da rua 7 quilômetros, mas você Sim. devagarzinho. Esse correu Mas, errado, né? mas o futebol hoje não exige só você correr, você tem que saber correr. Então muitos treinos você tem que atingir um nível de velocidade. Eu já cansei de acabar treino e o preparador físico ali simultâneo, ó, tal jogador atingiu a quilometragem, mas não atingiu a velocidade máxima. Fica aqui comigo, vai, corre até atingir. Então, assim, mudou muito o futebol. Então, hoje você não consegue mais enganar. Miguel esquece. Não, Miguel esquece. Ou você faz ou você não vai jogar. É por isso que tem muitos caras, igual você acabou de falar, tem muitos caras de qualidade aí, pô. A gente tá cansado de ver. Aí o cara, pô, mas como é que esse cara não joga nesse time? Quem que tá jogando no lugar dele? Ah, tá jogando fulano. Tá, mas dá uma olhadinha nos números. E muitas vezes o torcedor não tem acesso a Não. isso. Hoje em dia são treinos fechados. O torcedor não conhece o dia a dia. Ele não sabe como que é o jogador. Então hoje é como você falou, o jogador de futebol não tem mais espaço, ele tem que ser atleta. Ele tem que. Antigamente você podia comer o que quiser, você dormia de qualquer jeito. Hoje em dia, cara, você tem que ter uma alimentação regrada, você tem que ter um sono muito bem, você tem que ter uma parte de recuperação. Aqui no Brasil é loucura. Você joga quantos jogos por mês, entendeu? Então, assim, não basta você ser jogador, você tem que ser atleta e atleta de alto nível para você poder performar em alto nível com qualidade na sua equipe. Claro, a gente está falando de jogador que quer trabalhar em Série A, em alto nível, que quer vencer. Agora, para quem quer qualquer coisa tá bom, aí o cara. Mas eu fui sempre um cara que eu sempre quis o melhor, sempre quis fazer o melhor. Por onde eu passei, eu sempre tive esse perfil de ser um dos primeiros a chegar, ser um dos últimos a sair. Sempre me destaquei por isso também, pelo meu profissionalismo. E eu me orgulho de dizer, não é por falando de mim mesmo, não, mas eu acho legal e eu tento passar isso para os mais jovens, apesar que tá difícil, né? Tá difícil essa molecada. Mentalidade é outra, né? Acham que sabe de tudo. Até você vai falar com seu filho, com a sua filha, acha que Sim, sabe de sim. tudo. Mas no futebol, pô, você vai querer dar um conselho, pô, o cara já acha que sabe de tudo, já não recebe com a mesma humildade, então é difícil. Às vezes eles querem errar para ter que aprender. E às vezes, cara, se você sentar do lado de uma pessoa que tem uma experiência, pô, você pode cortar caminho. E às vezes o cortar caminho no futebol vai te chegar mais longe. Você acredita